A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Felipe Ferreira, e seja bem-vindo mais uma vez a uma videoaula nossa aqui da Escola Bíblica Dominical, estudando o quarto trimestre, de 2025, corpo, alma e espírito, a restauração total do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Já chegamos à nossa terceira aula e eu não quero perder tempo, já quero começar, mas antes quero pedir você, por favor, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode ser edificante para a vida dessa pessoa, para a vida de alguém que estuda para a escola bíblica para dar aula, ou até mesmo para se preparar para estar em sala de aula. Enfim, eu tenho certeza que essas lições têm abençoado muitas pessoas, nós temos recebido feedbacks a respeito disso. Quero também dizer para você que todos os slides que você vê aqui na tela, esses slides que eu uso, eles são feitos por nós aqui e colocamos à disposição de todos vocês que queiram baixar e utilizar esses slides para estudo próprio, até mesmo para dar a sua aula na sua igreja. Fique à vontade. Então, você pode clicar e baixar gratuitamente. Bom, dito isso, vamos começar a nossa lição de hoje, corpo, alma e espírito, e hoje a gente vai entender que a lição se propõe a analisar o impacto do pecado original na estrutura integral do ser humano, com foco especial no corpo. Então, alguma coisa aconteceu conosco. Alguma coisa muito séria aconteceu conosco, e essa coisa foi o pecado. E o pecado veio para distorcer daquilo que nós somos, daquilo que nós representamos, e essa distorção, ela trouxe consigo vários malefícios, e a maioria deles concentrados no corpo. Então, a origem do sofrimento da morte no corpo humano devido ao pecado, e ela também vai nos apresentar a responsabilidade contínua do homem em relação ao seu corpo, que é o livre-arbítrio. Então, a lição de número 3 vai dizer o corpo e as consequências do pecado. O textual nos diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha só que coisa extraordinária. Fala a palavra do próprio Deus, quando foi punir o homem pelo seu pecado, e ele deixa claro que somos pó, e por conta do pecado retornaremos ao pó, né? No momento da nossa morte. A verdade prática nos diz que o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-la completamente. Então, o pecado trouxe consequências sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma e sobre o nosso espírito. Nos tornamos disfuncionais nas três dimensões do ser, mas Cristo vem para resgatar por completo, integralmente, as três dimensões do ser. Ele traz alegria para a alma, ele nos reconecta ao Pai por intermédio do nosso espírito e ele sara o nosso corpo, sara as nossas enfermidades. Então, a corrupção do gênero humano atingiu o homem em sua totalidade, completamente afetado. O pecado causou um complexo de alterações que corrompeu toda a experiência humana. Hoje nós vivemos a sombra do que seria a experiência completa do ser humano criado por Deus. A grande verdade é que nós não sabemos a estrutura final de Adão, mas sabemos o que Adão se tornou, uma vez que ele se tornou como um de nós, a partir do momento em que o pecado foi introduzido no mundo. E é justamente a palavra pecado que é a guia, né, da nossa aula de hoje, a palavra-chave. E nós sabemos muito bem que pecado é a transgressão da lei de Deus. Tudo aquilo que transgride a lei de Deus é considerado pecado. A palavra pecado é a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Em algumas situações, nós podemos definir pecado como errar o alvo. Então, para resumir, nós podemos identificar o pecado ou defini-lo como fazer aquilo que Deus não manda, ou que Deus proíbe, no caso, né? Fazer aquilo que Deus proíbe, ou não fazer aquilo que Deus manda. Então, nós temos o pecado da ação e da omissão, e a revista nos propõe a respeito disso. Então, a introdução vai nos contar que no Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é assunto desta lição. Então, não havia morte, mas logo depois do pecado, a morte inaugura, né, o seu agrilhão
E Abel, então, nós encontramos ainda no Gênesis a história do primeiro assassinato, da primeira morte decorrente do pecado. Então, o corpo, antes templo da presença divina, tornou-se lembrança viva da queda. Então, quando nós olhamos para o nosso corpo, que envelhece, que sofre, que fica enfermo, nós podemos remontar que a causa disso é a queda original, é o pecado da transgressão de Adão. Então, o que era para ser instrumento de comunhão tornou-se terreno de corrupção. O corpo foi dado a nós por Deus, a fim de que esse corpo louvasse a criação, fizesse o seu papel diante da necessidade de se conectar com o Pai. Nós vamos encontrar Adão conversando com Deus à viração do dia, utilizando o quê? O corpo, utilizando a presença física e a sua conexão espiritual com o Pai. Então, nós vamos perceber que hoje o corpo se tornou esse terreno de corrupção, esse terreno de acúmulo de pecado e de sofrimento. A morte não foi criada, ela entrou, ela se inseriu, ela se manifestou. É o intruso que o pecado convidou. Então, quem convidou o pecado, quem convidou a morte para entrar na vida, na história humana? O pecado. O pecado convidou a morte e ela se inseriu, ela é um intruso na criação de Deus. Então, da perfeição à morte, a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Queridos, havia uma harmonia perfeita. Havia uma sintonia inabalável. O homem, seu Criador, a criação, tudo estava no devido lugar, tudo girava de forma coesa, de forma harmônica. Mas quando o pecado entrou, as consequências disso foram a quebra. Então, hoje você vê que a natureza se revolta contra o homem contra a natureza, aliás, o homem contra Deus. Deus, então, com seu senso de justiça, aplica sobre nós a sua ira. Então, nós vamos perceber que houve a quebra dessa construção divina. Então, o corpo de Adão era templo de harmonia. Nada doía, nada faltava, nada morria, tudo era perfeito. A vida corria livre no Éden. Não havia conflito entre a alma e a carne. Todos estavam no mesmo lugar. Todos estavam no lugar onde Deus definiu, onde Deus desenhou para a experiência humana. O homem não apenas vivia com Deus, ele vivia em Deus. Deus e o homem estavam lá no jardim. Eles estavam em perfeita harmonia, eles estavam completamente alinhados com a criação divina. Mas a mente caída não consegue imaginar o que é viver sem pecado, como também não alcança o que será viver na glória. Então, da mesma forma que nós não sabemos, o texto bíblico diz aquilo que nós não vimos, ouvido não ouviu, que não desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado, do mesmo jeito é o Éden. Nós não conseguimos imaginar, nossa mente não consegue alcançar o que é viver sem pecado, sem sofrimento, sem dor, sem mácula, sem pensamentos maledicentes. Meu irmão, imagine como não será a experiência humana de uma vida sem dor. Então, o Éden e a eternidade são extremos de uma mesma linha. O começo perfeito e o fim restaurado. O que nos traz a esperança é saber que um dia o Éden será aberto novamente. A eternidade com Deus. A oportunidade de desfrutar da presença de Deus. O que Deus chamou de muito bom, um dia será novamente chamado de perfeito. A redenção final. Então, se no Gênesis Deus chama a criação e todas as coisas de muito bom, na Nova Jerusalém, naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, é aquilo que o apóstolo Paulo vai chamar de perfeito, né? O perfeito será revelado. Então, nós vamos entender isso. Então, dito isso, o pecado e a dor se inserem. O pecado trouxe o incômodo da experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. O corpo passou a padecer e se degenerar até cumprir a sentença final, que é o retorno ao pó. Então, nós temos aí a consequência direta do pecado, quando a dor, as enfermidades, as experiências de conflito provocadas pelo pecado atingem o homem nas três dimensões: espiritual, emocional e física. Então é interessante que um poeta uma vez escreveu em uma de suas canções, o que me chama muita atenção é a frase que diz: como é, por exemplo, que dá para entender, a gente mal nasce, começa a morrer, e é verdade. A partir do instante em que nós somos gerados, a morte se insere ali. Já parou para pensar nisso? A partir do instante que nós começamos a jornada da nossa existência, o caminho em direção é a morte.
Nós vamos do berço à lápide, em poucos anos, em pouco tempo. Como a Bíblia vai nos dizer que a vida é vapor. Então, quando o homem pecou, a vida começou a doer. Olha só como é que nós fazemos quando a gente vem para essa vida. A primeira coisa que nós fazemos é chorar. A primeira coisa. E se a gente não chora, os médicos vão bater no bumbum para que a gente chore, né? Então a dor é o eco físico de uma separação espiritual. Desde o nascedouro, o corpo criado para viver, teve de aprender a morrer. E é por isso, meus irmãos, que a morte é um assunto tão incômodo para nós, porque não fomos feitos para ela. Muita gente não consegue trabalhar o fato de que um dia morrerá, porque a pessoa não consegue alcançar isso como uma consequência da existência humana, dado ao pecado no jardim. Então, como o próprio Deus vai sentenciar o homem, Gênesis 3,19, quando ele diz, com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó você voltará. O suor, o parto, o pó são memórias do Éden perdido. Todas as vezes que nós encontramos essas dores pelo caminho, ou você acha que é fácil levantar todo dia pela manhã para ir para a labuta, para ir trabalhar? Não, não é fácil. Isso, irmãos, é a consequência. Porque a terra agora nega seu pão e nós temos que tirar dela com o suor do nosso rosto. Então, a degeneração do corpo é o lembrete constante de que o pecado não fica impune. Não fica impune. Todos nós estamos vivendo na sentença de Adão. Vivendo por causa da sentença de Adão. E aí, essas coisas vêm, como a velhice, aquilo que muitas pessoas negam de forma contundente. E aí, o nosso comentarista vai dizer que as pessoas têm dificuldade até mesmo para lidar, não só com a sentença de morte, mas com o envelhecimento natural do corpo. E aí gera a gerontofobia, que é o medo mórbido de envelhecer. Há uma negação do envelhecimento. Há uma negação do direito do homem de se gastar. E aí, Provérbio 16:31 vai dizer, o cabelo grisalho é como a coroa do esplendor e obtém-se mediante a uma vida justa. Felizes são aqueles que vivem, e vivem bem. Né? O Salmo da Família vai dizer que você verá os filhos dos teus filhos e verá paz sobre Israel. A vida do justo, ela é uma vida, é como a luz do dia, que vai nascendo até ser dia perfeito. Irmão, há uma graça de Deus em alcançarmos a velhice. Há uma graça de Deus em alcançarmos a experiência dos cabelos brancos. A Bíblia chama de honra o que o mundo chama de desgaste. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. A coisa mais preciosa dentro de uma denominação são os seus velhos, são os seus idosos, são aqueles que têm a caminhada para ser contada, aqueles que têm o testemunho para ser compartilhado. Eu amo ouvir, meus irmãos, os mais velhos, porque eles trilharam o caminho, eles chegaram até aqui. Então, nós temos que compreender que nós temos que, sim, cuidar da nossa própria vida, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, mas negar o tempo, irmãos, é vaidade. Achar que nós não devemos envelhecer é burrice. Há um processo e um desígnio de Deus. Então, Joel 2:28 traz para mim uma das profecias mais 360, mais integral da palavra de Deus, quando ele diz, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Olha aí, irmãos, jovens terão sonhos. Eu estou velho, agora eu não tenho mais nenhum tipo de perspectiva. Não, querido. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Se você está aqui nessa lição, se você é uma pessoa de experiência, com mais de 60, com mais de 70, você tem vida. Porque se Deus permitiu que você estivesse aqui, é porque Ele te traz ao coração visão, sonhos. Então, cada estação da vida tem sua glória. Nós só precisamos enxergá-la com gratidão. A velhice é a lembrança de que estamos mais perto da eternidade, não do fim. Então, é interessante isso, porque a minha vozinha,
ela é crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, uma mulher de Deus, e ela já tem aí para mais dos seus 80 anos, mas segue firme, cultuando a Deus, indo para a igreja, cuidando da sua casa, ainda tem muita saúde, graças a Deus. E ela sempre fala isso, que eu vou fazer a minha viagem, né? Eu vou voltar para casa. Ela tem esse sentimento de que, conforme ela vive, ela aproveita cada instante, mas se ela vier a padecer, ela sabe para onde ela vai para perto de Deus. Então nós temos que compreender isso. Bom, a lição vai nos falar também da responsabilidade humana, que sim, nós somos responsáveis por o que acontece no nosso corpo a partir do instante que nós temos o livre-arbítrio para tratar e cuidar da nossa própria existência. E aí o comentarista vai dizer que somos responsáveis pelo uso do nosso corpo para o bem ou para o mal. Como é que você tem usado o seu corpo? Como é que você tem usado a sua integridade física? E aí o livre-arbítrio é o lembrete de que Deus não criou marionetes, mas filhos capazes de escolher. Quando Deus criou o Gênesis, aliás, o Éden, né? E registrado no Gênesis por Moisés, nós vamos ver que o Senhor cria e faz tudo a partir do poder da sua voz, mas põe a mão na terra para conceber Adão, conceber Eva. E o mais interessante é que ele põe no jardim duas árvores. Nós lembramos com muita precisão da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o jardim também tinha a árvore da vida. Também tinha a árvore da vida. E o mais interessante é que quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que Deus faz é esconder a árvore da vida, para que a árvore da vida não perpetuasse a condição eterna do homem de pecado diante de Deus. Olha só que interessante. Então Deus colocou ali, meus irmãos, duas opções. Não era só a opção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, havia também a árvore da vida, que o homem poderia ter encontrado no jardim e ter optado em se estabelecer perpetuamente santo diante de Deus. Você sabia disso? Pesquise. Então Deus não nos tirou o poder de decidir, mas nos alertou sobre as consequências. Então nós podemos sim tomar decisões na nossa vida, mas há consequências diante de cada escolha que fazemos. Porque a liberdade sem obediência é o início de toda a prisão. Se você se diz livre, mas não tem um propósito para o qual obedecer, você, na verdade, está preso na sua pseudo-liberdade. E aí eu gosto muito de Gênesis 4:7, que diz, Deus fala, né, a Caim que ele deveria dominar sobre o pecado. Olha só o que ele fala. Se você fizer o bem, não se levantará. Se, porém, não fizer o bem, saiba que o pecado a espreita a porta, ou seja, espera por você, aguarda por você. Ele deseja governá-lo, ou seja, dominá-lo, tomar conta do seu ser. Mas você deve dominá-lo, você deve exercer domínio sobre o pecado. Então, irmãos, o pecado ele é uma sugestão, ele não é uma sentença. Ah, irmão Felipe, não tem como fugir do pecado. Tem, meus irmãos. Todo e qualquer pecado é uma atitude, é uma escolha, porque o pecado se apresenta como sugestão, não como sentença. Então a santidade começa na escolha, dominar o pecado antes que ele nos domine, dominar o pecado antes que ele tome conta de nós. Então Deus diz a Caim, o pecado está à porta, mas não é o dono da casa. O pecado está à porta, mas quem abre a porta é quem reside na casa. Então eu pergunto, para quem você tem aberto a porta da tua casa? Para toda e qualquer sugestão pecaminosa que passa pela tua mente, pelo teu coração, pelo teu ventre, nosso dever é dominar sobre o pecado. E aí, a potencialização do sofrimento vem muito das escolhas que nós fazemos. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo mantém ou também sofre impactos de transgressão que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Na sua alimentação ruim, no abuso da alimentação, ou na falta dela, na falta do sono, na falta do cuidado com o corpo, do exercício físico, do uso de drogas. O texto traz isso para nós. O comentarista fala isso para nós. O pecado não apenas trouxe dor, o homem aprendeu ainda a aumentá-lo. Além das consequências naturais, por si só, de ter que lidar com o sofrimento, o homem ainda traz para si mais sofrimento quando escolhe caminhos de perdição, quando escolhe caminhos de dor, caminhos de abuso,
caminhos que vão levá-lo a deteriorar ainda mais a imagem de Deus no seu ser. Então o corpo paga caro por aquilo que a alma insiste em desejar. Não, a minha alma deseja tal pecado. A minha alma almeja tal comportamento. Não, eu só encontro prazer nessa e naquela prática. Querido, você é um espírito diante de Deus e o seu espírito está pronto. Se conecte com o Pai, faça com que ele domine a sua vontade, domine o seu desejo. Então a decadência moral do mundo é o espelho da velha serpente ainda sussurrando no Éden. Satanás ainda está ao pé do ouvido de muito crente, de muitas pessoas. Não porque você merece, não porque você pode, não porque só hoje, não porque só dessa vez. Não, meus irmãos. Não, queridos. Não. Porque Eclesiastes 11:9, o sábio vai nos dizer, faça tudo o que tiver vontade de fazer e conhecer. Opa! Olha aí, a Bíblia está dizendo. Experimente tudo. A Bíblia está liberando. Mas lembre-se de uma coisa. Você vai prestar contas a Deus de tudo o que fez. Eu sei, meus irmãos, que é difícil. Eu estava lendo os comentários numa publicação, um tempo desse, de um rapaz da igreja, ele falando algumas verdades, né? E uma pessoa comentou assim, olha, por muito menos eu deixei de frequentar a igreja por causa disso. As pessoas têm deixado Cristo por causa de sensação ou de sentimento, de simples falta de desejo de se submeter, porque a pessoa acredita que não, mas eu estou negando a minha identidade, eu estou negando quem eu sou. As obras da carne prometem prazer, mas entregam tormento. Não só nessa vida, viu, meus irmãos? Não só nessa vida. Eu queria enquadrar uma pessoa que vive no pecado e ela disser para mim, não, eu tenho paz. Não tem. Não tem, não tem. Não tem. Eu desafio qualquer pessoa aqui. Não, eu vivo sem Deus, eu tenho paz. Não tem. Não tem, porque o homem moderno chama de liberdade o que a Bíblia chama de perdição. E aí nós temos visto, irmãos, tantos jovens, tantos irmãos negando a fé em Cristo para viver a sua ânsia, o seu desejo, a sua vontade. E aí o texto vai, então, a lição vai nos trazer do abatimento à glorificação, a realidade das enfermidades. Então, ninguém está imune ou isento a sofrê-las. Sofreu o quê, irmão Felipe? A dor da enfermidade. Nem mesmo os cristãos. Mas os cristãos podem contar com a interferência divina do Deus que sara todas as enfermidades. Então, nem a fé mais pura nos isenta das fragilidades humanas. Imagine a pessoa mais santa que você já teve conhecimento. Um pastor, um líder, um missionário, um pioneiro. Eles enfrentaram enfermidades. Por quê, irmão Felipe? Porque é natural a existência humana. A enfermidade não é sinal de ausência de Deus, mas ocasião de provar a sua presença. É justamente diante da enfermidade que nós podemos nos conectar com o Pai e glorificar ao Pai, com o milagre ou com a ausência dele. Lendo a respeito dos pioneiros, tenho falado muito a respeito disso, os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, irmãos, Gunnar Wingre foi até o último dia da sua vida sofrendo de dores terríveis no estômago. E ele morreu disso, morreu de uma condição no seu estômago. Nós não podemos cravar e dizer qual foi a enfermidade que cessou a sua vida, mas com toda certeza ele padeceu de uma dor. E era um homem extremamente usado por Deus em curas e milagres. Mas era homem, como eu e como você, tinha um corpo físico. Queridos, olhem para a pandemia. Quantas pessoas, queridos, foram acometidas daquele vírus e não só ficaram enfermas, mas perderam a sua própria vida. Então a enfermidade é parte do caminho que nos lembra que este corpo não é definitivo. Cristo é o mesmo. E quando ele quer, ele cura, ele sustenta. Mas quando não quer, ele não fará. E nada poderá fazer que ele volte atrás do seu desígnio, da sua vontade. Então nem toda dor termina em cura. Mas toda dor tem poder em terminar em amadurecimento. Eu não sei se você sofre de algo que você desejasse que o Senhor te curasse hoje. E eu não sei se o Pai tem destinado a você
a cura para a tua dor e para o teu sofrimento, mas independente do que seja o resultado disso, você pode se utilizar deste momento para amadurecer a tua fé, amadurecer a tua relação com Deus. Então, nós vamos ver que o comentarista vai comentar que Trófimo e Timóteo tinham dores, né? Eles tinham dores no seu corpo físico. Paulo vai até advertir Timóteo a se tratar, mas ambos não foram curados, pelo menos nós não temos o registro disso, mas permaneceram fiéis. E eu tenho certeza que hoje Timóteo está aguardando a última trombeta para estar eternamente diante de Deus, eternamente diante do Pai. Então, o enfado e a canseira são resultado dessa trajetória pecaminosa. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e fado. Salmo 90, 10, né? Passou dos 80, passou dos 60, dos 80, eu acho que é 80. É só canseira, enfado e fadiga. Por quê? Porque o corpo vai se esvairindo, o corpo vai se encerrando, o pó vai tomando a existência. E aí, por mais que se queira viver como se vivia aos 30, não é mais possível, porque esse é o processo natural. O tempo é professor silencioso. E ele mostra que não somos eternos aqui. Ninguém vive eternamente. Ninguém. O tempo vai marcar a nossa vida, seja na pele, seja na mente, seja nos órgãos. A velhice revela o que o orgulho tentou esconder, que somos frágeis. É interessante que quando você chega na velhice, é muito fácil de perceber que você vira criança de novo, né? Alguém te veste, alguém te alimenta, alguém te põe para dormir. É interessante, né, queridos? A independência. Jesus vai dizer isso a Pedro, né? Quando você estiver velho e não puder mais ir para onde você quer, você não vai ter mais domínio sobre a sua própria vontade. Então, quem compreende a brevidade da vida, aprende a viver com mais compaixão. Então, tenha mais compaixão com você, com o outro, com o próximo. Aproveite a vida. Saia para viver. Abrace a sua família. Abrace a sua casa. Seja grato pelo dia que começa, pela nova oportunidade que Deus te dá. Vai passar muito rápido, meus irmãos. Mas enquanto estamos aqui, devemos glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E aí há uma verdadeira saga de gente tentando negar o inegável, reverter o irreversível. E aí a gente conhece um bilionário aí que virou até tema de série na Netflix, que ele tem gastado o seu dinheiro tentando reverter o seu próprio envelhecimento. Ele diz que vai conseguir viver eternamente. Não vai, irmão, não vai. E aqui a notícia diz, né? Brian Johnson, milionário que quer voltar aos 18, cancela protocolo agressivo após indício de que envelheceu. Não me diga. O vigor do jovem, a limitação do idoso estão sobre o mesmo sol. Ambos vão passar. Ah, porque fulano é velho. Você também será. Ah, fulano é tão jovem. Você também já foi. Todos nós estamos sentenciados da mesma forma. E aí, para concluir, o corpo glorificado, nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Então, o corpo mortal se tornará imortal, conforme o corpo de Cristo. A presença do corpo glorificado nos sustenta em meio ao abatimento do hoje. A vitória sobre a morte começa com Cristo e se completa na ressurreição do corpo. Cristo nos falou e nos mostrou a respeito de como é um corpo glorificado. Quando ele entra, se põe no meio dos discípulos sem abrir portas, atravessando as limitações físicas, ele apresenta um corpo sem dor e pede que Timóteo toque nas suas feridas e não há mais sofrimento nelas, e pede que os seus discípulos lhe dê algo para comer. Então ele exerce o paladar, ele exerce a dádiva de se alimentar. Olha só que coisa interessante. E a partir dessa nova promessa de regeneração, todos nós podemos confiar de que um dia seremos como ele é. E aí eu não posso esquecer, é uma coisa que me chama muita atenção, o fato de haver um corpo morando na eternidade. Já parou para pensar a respeito disso, querido irmão? Que há um corpo como o meu, como o seu, humano, morando na eternidade. Que corpo é esse? É o corpo do nosso Cristo.
que foi assunto aos céus, e da mesma forma que subiu no Monte das Oliveiras, retornará, e nós seremos como ele é. Então a conclusão vai dizer, apesar de todo abatimento e sofrimento, que a experiência em nosso corpo, como consequência do pecado das nossas próprias transgressões em Cristo, temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. A glória futura é a certeza que sustenta a fé no presente. Toda a glória a Jesus. Quero agradecer a Deus por essa lição abençoada. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E quero poder encontrar você logo mais em mais um estudo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima lição. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem você acredita que seja uma oportunidade e até a próxima.